noite, Guarulhos. Hoje é segunda-feira maravilhosa. Olha, o tempo está super agradável. Não fez aquele, né? Não, choveu muito na praia. Quem decidiu viajar, fiquei sabendo que a Tamoios é interditada, hein? Eu avisei, o Lucas avisou. Então toma muito cuidado para que você, antes de viajar, dá uma checada lá, né, no clima, vai no Clima Tempo, comercial de graça. Checa para ver como é que está a situação do tempo na praia. Tem o Facebook do Guarulhos em Destaque, que se acompanha sempre de segunda a sexta, às 20h30. Perdeu a entrevista? Já vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Comigo, Lucas Braga, o corintiano. O Corinthians ganhou ou perdeu no final de semana? 0x0? Meu Deus, hein? Mas 0x0 pro Corinthians é uma vitória. Meu Deus. Agora o meu Santos empatou com o Palmeiras. Os meninos da Vila. É demais. Olha, brincadeira. Ô Lucas, tem até o Lucas Braga no Santos. Tá sabendo disso? Pelo amor de Deus, hein? Vamos ao portal de notícia guarulhosendestaque.com.br, trazendo muitas novidades. Tem uma matéria importante, hein? Saiba como é feita a renovação da sua CNH. Comércio de São Paulo deve crescer 1%, segundo os jornalistas. Olha, importante, hein? Essa questão da renovação. Mudou a legislação. Dá uma checada nessa matéria que está sensacional. Lucas Braga, comigo hoje, meu amigo, meu médico, seu também, esse cara é bom demais. Doutor José Carlos Maruoca, boa noite. Boa noite, Geraldo. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você e com o seu público. Obrigado. Para quem não sabe, o doutor José Carlos Maruoca, que é do DEM, foi candidato a vice na chapa da empresária Fran Corrêa. Como é que foi essa experiência, ô Maruoca? Nossa, para mim foi uma experiência muito prazerosa. Conheci muitas pessoas, vários candidatos, e fui recebido com muito carinho em todos os lugares, inclusive pelos candidatos de outras coligações. Para mim foi uma grata surpresa, eu fui super respeitado e para mim foi assim um ensinamento muito grande. Participar de uma eleição na majoritária foi uma coisa, para mim, muito prazerosa e muito edificante. Agora, o que me chamou a atenção no primeiro turno foi a abstenção no Brasil inteiro. O número de abstenções e votos nulos me surpreendeu. Por exemplo, Campinas teve mais abstenções e votos nulos do que os votos do vencedor. Em Guarulhos, aí as pessoas falam que a pandemia foi o resultado do afastamento do eleitorado. Você também vai nessa linha de pensamento? Eu acho que a pandemia colaborou, mas não é só a pandemia. Eu vejo que também a população ela tem um desgaste em relação à política partidária. Quando você fala de política, você fala da nossa vida como um todo. Sim. Mas eu acho que a política partidária ficou uma coisa extremamente chata. Eu acho que essa polarização do presidente com o nosso governador, assim, atrapalhou muito, assim, um jogo muito sujo, o desgaste. E com isso, eu acho que, diferentemente de outros países onde você trabalha para o bem comum, aqui a gente percebe que as pessoas trabalham por bem de grupos políticos, e acho que isso que atrapalhou a nossa eleição. Agora, aproveitando a sua linha de raciocínio, quando você fala que houve uma disputa do governador Dória com o presidente Bolsonaro, segundo alguns especialistas, que eu não sou especialista, mas o comentário pós-eleição é de que o grande derrotado foi o presidente Bolsonaro. Alguns entendem que não, né? Porque eleição de presidente é uma coisa, eleição de prefeitura é outra coisa. Você também concorda com isso? Plenamente. Eu vejo que não existe transferência de voto. O voto é seu. Você não transfere esse voto. Você consegue transferir 10%, 20% desses votos. Sim. Mas o voto não é seu. Mas também não acredito que o governador foi o grande vencedor. Mesmo ele ter eleito o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas. Eu acho que nessa eleição mostrou claramente quem foram os perdedores.
dificilmente mostrou quem é o vencedor nessa campanha. Eu falo isso em todo o Brasil, você percebe isso. Eu vejo assim que é muito mais o ódio do que o amor. Verdade. Uhum. Agora, Manuoca, a gente sabe que, voltando para a cidade de Guarulhos, nós tivemos um segundo turno também com um número muito grande de abstenções e votos nulos. Você acredita que o eleitor do PSDB, o eleitor do DEM, o eleitor do PRTB, ele vota no PT, ele vota nulo ou ele votou no prefeito Guti? Eu acho que existe uma grande responsabilidade. Você anular o seu voto, você votar nulo, é uma questão de deixar os outros escolherem aquilo que você quer para você. Você não pode cair nesse grupo. Mas o que essa eleição mostrou? Mostrou que existia uma rejeição muito grande. Mostrou muito mais, aquilo que eu te falei, muito mais a rejeição do que o amor. Mas, assim, algumas coisas que a gente tem que estudar um pouquinho. O Eloy, ele saiu de uma votação, na última eleição, quase dobrou essa votação. Sim. Então, mostra o quê? Que o Eloy, ele teve um engajamento no nome dele. E no prefeito Guti também houve o contrário, houve uma diminuição dos votos que ele teve na última eleição. Então, tudo isso é uma coisa que a gente tem que pensar em avaliar e mostra claramente isso. Uma coisa que eu sempre venho discutindo com você, Geraldo, que Guarulhos ela precisa ser tratada como uma grande cidade, não uma cidade provinciana. Por que isso? Estamos falando aqui antes que Guarulhos precisa ter governador, precisa ter secretário de Estado, precisa ter ministro, Sim. precisa ter assim, grupos políticos crescendo. E o que nós percebemos em Guarulhos, que é sempre minando. Vem uma liderança, derruba. Vem uma outra liderança e derruba. Não se formam grandes grupos políticos. E por isso que não consegue formar grandes lideranças que possam nos representar a nível estadual e a nível nacional. Estou conversando com o médico Dr. José Carlos Maruoca e eu concordo com a sua linha de pensamento, porque eu lembro, né, do Pascoal Tomeu, que todo mundo fala, e eu tenho que concordar, foi um grande líder da cidade, né? Ocupou vários cargos no governo do Estado. Perfeito. Né? É uma liderança que todo mundo reconhece. Agora, se tratando da questão de grupos políticos na cidade, você não acredita que muitas vezes o ego tem atrapalhado esses grupos? Com certeza. Inclusive de partidos tradicionais. Briga de partidos tradicionais é uma briga interna muito grande e que não consegue. Assim, as pessoas não pensam na cidade. Eles pensam no próprio umbigo. E pensando para um próprio umbigo, tem esse crescimento do próprio umbigo. Não desmerecendo outras cidades próximas aqui. Não desmerecendo a cidade de Santa Isabel. Mas a nossa política é como a política de Santa Isabel. Agora, eu me surpreendi com a pouca renovação na Câmara Municipal. Você se surpreendeu? E também é um outro fator a ser estudado. Fazendo essa leitura da pouca renovação, a gente pode pensar assim, e não só da pouca renovação, de alguns quadros atuantes dentro da Câmara Municipal que não foram bem votados. Sim. E muitos não se elegeram. Sim. Eu acho que essa pouca renovação se deve a um número grande, N fatores. E um dos N fatores eu acho que é o grande poder econômico. Porque Guarulhos é uma cidade muito grande, onde você não consegue chegar em toda a cidade. Sim. Então, quem tem o poder econômico de conseguir levar a sua ideia, a sua proposta, tem mais chance de ser eleito. Alguns grupos, né? O americano conseguiu eleger o Tiziano. Os dois, né? Os dois. O professor Jesus, vice-prefeito, elegeu a esposa. O Eduardo Souto elegeu a esposa. Aí, quando você fala em renovação, imagino eu que seria uma outra pessoa e não da mesma família. Tá? Isso eu chamo de renovação. Neste caso,
eu não vejo como uma renovação. Eu vejo como uma A continuidade. continuidade do processo político. Sim, né? Mas esses grupos, eles estão bem estruturados. Sim. Por estarem bem estruturados, eles conseguem manter assim a informação para a cidade, para o bairro, porque eles conseguem levar isso. Sim, sim. Porque eles já têm a estrutura. É diferente de uma pessoa, de um líder comunitário, que não consegue levar assim, até para o seu bairro ele não consegue. E fora isso que existem Guarulhos, uma cidade onde que a campanha para vereador é uma das campanhas mais difíceis do Brasil. Sim. Acho que a gente só perde para o Rio de Janeiro. É. Então, tudo isso leva, assim, por falta de conseguir levar informação para toda a cidade ou mesmo para o bairro, dificulta as grandes lideranças a se tornarem vereadores e ocorrer uma grande mudança na Câmara Municipal de Guarulhos. A mesma coisa se refere também à majoritária. Para uma cidade muito grande, é difícil você levar um nome novo para toda a cidade. Por isso que nomes consagrados, antigos, eles permanecem. Eu vejo assim, né, nesse pensamento, eu vejo que a figura do Almeida faltou nesta campanha. Se eu fosse Almeida, eu teria entrado nessa campanha para prefeito. Porque eu conseguiria mostrar aquilo que eu fiz e mostrar que aquilo que as pessoas falam que eu não fiz e me responsabilizaria por aquilo que aconteceu comigo, não que as pessoas falam de mim. Agora, doutor João Carlos Maruoca, o que me chamou a atenção, eu em casa, você pode fazer essa avaliação, o vereador mais votado, com mais de 8 mil votos, em 2016, esse mesmo vereador não chegou a 4 mil votos. E agora ultrapassou a barreira dos 8 mil votos. Eu, confesso, estou aqui mais surpreso porque vereadores como Gilvan Passos teve menos votos que ele na eleição passada, né? E por aí afora. Laércio Santos. Laércio Santos. Qual é a mágica? Bom, são mágicas que a gente não consegue entender. Alguns candidatos utilizavam uma imagem, não a imagem da pessoa, a imagem de uma outra figura. E foram eleitos, as pessoas não conhecem. Eu acho que mesmo o vereador mais votado de Guarulhos não quer ser necessariamente o mais conhecido. Se você fizer uma pesquisa nas suas redes sociais do vereador mais votado, quem conhece esse vereador mais votado? Acho que você vai ter uma grata surpresa. Verdade. Agora, uma coisa que me surpreendeu, estou conversando com o médico, o doutor José Carlos Maruoca, que em anos anteriores aí, o centro da cidade, as zonas eleitorais da Ponte Grande ao Taboão, não fazia diferença nas eleições. E este ano, doutor José Carlos Maruoca, essas zonas eleitorais foram responsáveis pela vitória do prefeito Guti. Porque quando chegou na periferia, ele perdeu lá. Mas essas zonas eleitorais da região central fez a diferença. A que se deve essa mudança? Bom, Geraldo, cada voto vale. Não existe o voto da periferia, o voto centro. Existe o voto da cidade de Guarulhos. Essa administração, ela conseguiu trabalhar bem essa região. E nessa região ele teve um maior resultado. Mas isso mostra que talvez não, que o trabalho tem que ser feito mais na periferia, tá? Para consagrar. Porque agora nós temos, não é novidade, agora é a continuidade. Por isso que o prefeito agora está abrindo está tendo uma visão maior da periferia, porque ele vai depender dessa periferia e ele tem que dar essa resposta para a periferia, porque que ele não fez um bom trabalho para a periferia ter tido essa atitude em relação a ele. Eu acho que vai ter uma grande mudança, tem que tratar a cidade como uma cidade só e esquecer de regiões, região A, B ou C, eu perdi aqui, então não vou atuar aqui. Acho que agora passar a régua,
Falar, agora vamos começar de novo, como é que a gente vai começar, por onde a gente vai melhorar, o que está ruim, vamos melhorar. Porque foram apontadas várias coisas, inclusive a saúde. Foi apontada como uma grande pedra, sabe, uma coisa negativa. Vai ter que trabalhar muito para melhorar isso. Agora, o senhor acha que ele deve mudar o secretariado? Vai mudar, lógico, é uma nova gestão. Por todas as críticas que ele teve, por tudo aquilo que aconteceu, por tudo aquilo que foi demonstrado, que pela dificuldade da reeleição, isso tem que mostrou claramente que o seu corpo técnico não trabalhou tanto quanto ele. Vai ter que ter uma renovação, porque para ele dar essa resposta para a população. Não dá para ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Tem que mudar. Assim como na saúde, que a gente percebe, porque nós não podemos mais depender mais do nosso dinheiro. Se com nossos recursos nós não estamos conseguindo, temos que pedir auxílio ao governo estadual, ao governo federal, às instituições internacionais. Tem dinheiro no mundo sobrando. E a saúde é o foco principal. Então nós temos que trabalhar muito bem isso. Eu acho que ele tem essa sensibilidade de mudar muita coisa, de transformar o Hospital de Pimentas num hospital escola, de chamar grandes ONGs para participar de mudanças, de trazer realmente o Hospital da Mulher, terminar os 2 andares do Hospital dos Pimentas, que é super fácil, só fazer uma parceria com uma instituição de ensino. São coisas que a gente percebe que vai ter que mudar. Vou fazer um intervalo, Lucas Braga. Está aí na sua tela, um intervalozinho de 1 minuto, coloquei para você agora. Daqui a pouco a gente volta para concluir esse bate-papo com o médico Dr. José Carlos Maruoca, que foi candidato a vice-prefeito na chapa da empresária Fran Correia. Em 1 minuto estou de volta. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para a rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 95784-5591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Ainda hoje eu converso com o especialista em legislação trabalhista, Dr. Wellington Santana Júnior. Aguardem. Dr. José Carlos Maruoca, nosso convidado desse primeiro bloco. Na eleição, pós-primeiro turno, a empresária Fran Correia, que foi candidata a prefeita pelo PSDB, ela usou as redes sociais para decidir o que faria no segundo turno. Como que o seu grupo político avaliou o comportamento da candidata Fran Correia? É assim, como eu disse para você, nós temos que decidir tudo em grupo, não tem resposta individual. Sim. O nosso grupo entendeu que nós deveríamos permanecer neutro, embora fizemos muita oposição às ideias do governo Guti, nós não estamos fazendo oposição pessoal. O que aconteceu nessas eleições, para mim, foi uma coisa muito estranha, coisas muito pessoais, coisas muito pontuais. A gente falava no geral, tá? Como qualquer candidatura. Eu acho que no caso da Fran, ela tomou uma posição, ela não se declarou contra o governo, contra a candidatura Guti. Ela mostrou apoio a outra candidatura, mas foi uma posição pessoal dela. Eu acho que ela não teve essa discussão com o grupo. Dentro do grupo. Você acredita que
Normalmente o DEM e o PSDB caminham juntos nas eleições para governador do estado, inclusive o vice-governador do estado é do DEM, né? O presidente da Câmara dos Deputados em Brasília é do DEM, o DEM foi um dos partidos vitoriosos nas eleições. Presidente do Senado. Presidente do Senado do DEM, né? Você acredita que o que aconteceu em Guarulhos nessa eleição serviu de lição para o seu grupo político? Olha, assim, a gente tem que pensar sempre adiante, nunca mostrar o que aconteceu agora. Agora, na eleição, já pensando na eleição presidencial, a eleição para o governo do estado, você sabe que está muito unido, Sim. O Kassab já está muito unido, o partido Kassab está muito unido com o PSDB, junto com o DEM, estão caminhando juntos. Então, aqui em Guarulhos, o partido do prefeito, que é o partido do Kassab, está muito unido com o PSDB e com o DEM. Sim, sim. Não poderia ser diferente Sim, disso. sim. Estão caminhando juntos. Uhum. Tá? Então, eu vejo que a nível estadual, a nível nacional, sempre tem uma discussão. Mas, assim, a gente não pode pensar numa coisa muito pontual. Nós temos que pensar numa conjuntura como um todo. Uhum. Assim, nós, brasileiros, temos que trabalhar mais em conjunto. Quando fala em Copa do Mundo, todo mundo põe a camisa verde e amarela. Quando fala em Natal, todo mundo vai, Feliz Natal. Sim, sim. Então, mas nós temos que trabalhar nesse conjunto. E no momento político também, nós temos que trabalhar esse movimento de trabalhar todo mundo junto, sabe? Parar de ser brigando por picuinhas, por coisas muito pequenas. Temos que pensar em coisas maiores. Agora, doutor Carvalho, para a gente concluir, como é que o senhor espera a política em Guarulhos nos próximos 4 anos? Começando pela Câmara Municipal. Você acha que a Câmara Municipal, que aliás, dia 17 a 18, inaugura a nova sede da Câmara Municipal na cidade de Guarulhos. O senhor acha que esta Câmara, que foi pouco renovada, vai ter um comportamento diferenciado nos próximos 4 anos? Bom, primeiro eu queria parabenizar o professor Jesus por mudar a sede da Câmara com uma sede própria. Todo mundo quer ter a casa própria. Parabéns, professor Jesus. Eu vejo que a Câmara, pelo quadro que se mostrou agora, a tendência é não ter tanto radicalismo, tanta assim, uma mudança muito grande. Eu vejo que vai ter, isso é uma continuidade. Uma continuidade que vai dar, inclusive, para o próximo prefeito, vai dar uma tranquilidade dentro da Câmara Municipal. E você, permanece na vida pública? Eu sempre estive na vida pública, não vou sair. Vai concorrer nas próximas eleições? O grupo que vai decidir isso? Exatamente, Geraldo. As pessoas têm que decidir em grupo. Sabe? A gente trabalha, faz movimentos. Quem gosta de Guarulhos, quem gosta da sua cidade, trabalha pela sua cidade. E trabalha, não existe do quanto pior, melhor. A gente não pode esperar piorar para daqui 4 anos ser a boia para salvar. Saúde, principalmente saúde. A gente tem que trabalhar, ajudar para que estabeleça condições de saúde, de necessidade, para que a população fique bem. Esse negócio de ficar de 4 em 4 anos, não existe isso. A gente trabalha todos os dias. Meu amigo doutor José Carlos Maruoca, muitíssimo obrigado às suas considerações. Eu que agradeço, Geraldo, por estar aqui. Para mim, sim, inclusive quando você vai no consultório, você percebe que a gente demora muito também nas nossas consultas, porque a gente faz uma avaliação, faz uma leitura do que está acontecendo na cidade. A gente tem que fazer isso, a gente tem que discutir a cidade como um todo, discutir política de um modo salutar, um modo gostoso, parar dessa briga, desse enfrentamento. Acho que todos nós estamos unidos. As pessoas que trabalham, as pessoas que têm esse espírito público, porque elas têm alguma coisa a mais, elas querem fazer alguma coisa a mais pela cidade. Por isso eu quero parabenizar todos os candidatos que saíram, tanto para o legislativo quanto para a majoritária. Parabéns pela sua coragem, pelo seu espírito público de querer participar, de ajudar a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado ao meu amigo doutor José Carlos Maruoca, o nosso convidado desse primeiro bloco. Eu vou fazer um intervalo, daqui a pouco eu converso com o especialista na legislação trabalhista, doutor Wellington Santana Júnior. Tudo isso em 1 minuto.
MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para a rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 957845591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. A você em casa, muitíssimo obrigado. Aliás, eu recebo muitos elogios da equipe técnica do Felipe Poi, do Lucas Braga, essa equipe nota 10, né? Da TV Guarulhos. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha nas redes sociais, meu amigo Felipe Poi. Você acompanha o Debate Guarulhos de segunda a sexta, sempre às 20 horas e 30 minutos, no Facebook do Guarulhos em Destaque. Tudo bem? Perdeu a entrevista? Você vai ouvir a entrevista na íntegra lá no nosso YouTube, canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Você está disponível, você pode fazer a sua inscrição e acompanhar a entrevista na íntegra. Boa noite, doutor Wellington Santana Júnior. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todo o público. Mais uma vez, um prazer estar aqui na bancada do Geraldo para bater um papo com vocês, falar sobre legislação trabalhista. Um imenso prazer. Mais uma vez, também quero agradecer sempre o Felipe Poi, também o Lucas Corintiano, Braga, hein? corintiano roxo. Pessoal, a gente fina demais aqui na produção, então muito obrigado também pelo apoio de sempre. Vamos começar com as perguntas para o nosso especialista em legislação trabalhista. Faltas injustificadas ao trabalho podem ser penalizadas com a perda do direito de férias? Doutor Wellington Santana, com você. Muito bem, Geraldo. Essa pergunta é muito boa, porque as faltas injustificadas realmente vão tirando o direito do trabalhador em relação às férias. Existe uma tabela prevista na legislação e lá estabelece que, por exemplo, de 6 a 14 dias de falta no ano, faltas injustificadas, as férias caem ali de 30 dias para 24 dias. Também, aqui eu vou puxar a tabela, peço licença para vocês para puxar a tabela, porque os números são assim, ó. Se registrar de 15 a 23 faltas, de 15 a 23, terá as férias somente de 18 dias. E caso ele tenha mais de 32 faltas injustificadas no ano, ele perde totalmente o direito de férias. Então há uma progressão. Então você que costuma faltar, inclusive, Geraldo, se começa a faltar demais, vai tomar advertência. Faltou mais e não justificou, vai tomar suspensão e corre o risco de tomar uma justa causa. Não só não ter o direito de férias, mas as faltas injustificadas, elas quebram a estabilidade, a confiança que a empresa tem naquela mão de obra que deveria ser executada. E com isso, a queda de produção, não cumpre os prazos com os clientes, há todo um problema que vem junto com essas faltas injustificadas. Então, dá direito até a empresa fazer a demissão por justa causa nesse empregador. Doutor Ayrton Santana Júnior, ainda sobre as férias, quem deve escolher a data para tirá-los? Empregado ou empregador? Quem escolhe a data das férias é a empresa, é o empregador, né? A empresa, ela tem um fluxo de produção, ela tem um aumento de demanda ou uma redução de demanda e, de acordo com esse fluxo de produção, ela vai estabelecer, vai escolher qual setor entra de férias, qual funcionário entra de férias. Então, é uma prerrogativa da empresa. O que ela precisa fazer, Geraldo, é comunicar o empregado pelo menos com 30 dias de antecedência quando ele vai tirar férias. Mas a escolha é sempre um atributo da empresa. Salários atrasados são muito mais comuns do que gostaríamos. O que o empregado deve fazer neste caso? E aí vai mais. Não pagou no dia a parcela do 13º salário. Junto com essa pergunta, o que acontece? Olha, Geraldo, o que acontece é o seguinte. A legislação trabalhista, artigo 459 da CLT, ele trata sobre salário. Tem que ser pago até o 5º dia útil. Porém, o legislador, que foi que criou a lei, ele não estabeleceu a previsão
em caso de atraso de salário. Então, não existe uma previsão legal no caso de atraso de salário. Então, como a gente resolve isso? Resolve isso na justiça. Então, você vê como é burocrático, né? O cara atrasou o salário agora, o cara vai ter que entrar na justiça, o empregado entrar na justiça para depois receber. E lá na justiça, o TST, a jurisprudência de Brasília, ela estabeleceu que o atraso implica uma multa de 10% mais a correção monetária. Nos primeiros 20 dias, 10%. Depois de 20 dias de atraso, mais 5% de multa por dia. Então, mas essa multa ela fica só na esfera judicial. É difícil de você cobrar isso do seu empregador agora, ainda trabalhando, porque ele provavelmente não vai pagar isso com juros e multa. Mas se for necessário levar para a justiça, aí existe sim essa previsão jurisprudencial de multa. Doutor Wellington Santana Júnior, nosso especialista em direito trabalhista. Processos trabalhistas em geral costumam ser rápidos ou demorados. O que é preciso para efetuar uma reclamação trabalhista? Olha, Geraldo, essa pergunta ela é capciosa, né? Uhum. É a pergunta que não estava no exame da OAB. Com certeza. Como você faz as perguntas do doutor Leonardo. Agora, não existe um prazo seguro de quanto tempo vai durar uma demanda trabalhista, né? A nossa experiência de 12 anos já atuando na área diz que a média dos processos costumam se resolver de 1 ano a 3 anos. Essa é a média. Uma audiência trabalhista, após distribuído o processo, ela acontece aí dentro de uns 2, 3 meses, costuma acontecer a primeira audiência. Quem sabe resolva a questão na primeira audiência, o processo durou pouco. Se não resolver na primeira audiência, se tiver necessidade de perícia, de ouvir as partes e mais a dilação probatória, se precisar fazer mais provas do que aconteceu, aí esse processo vai tomar um caminho mais demorado. Nessa primeira fase, Geraldo, aqui, por exemplo, na cidade de Guarulhos, dentro de 1 ano a gente vai ter a sentença, o juiz vai bater o martelo aí nesse processo. Essa é a regra. Porém, se tiver recurso da empresa, se o empregado não estiver satisfeito com a decisão e também recorrer, essas decisões lá no tribunal demoram aí mais 1 aninho, aí mais ou menos em média, para saírem essas decisões. Então, depende de como vai ser realmente o curso do processo, mas eu pude desenhar um pouco para vocês o cenário esperado de uma ação trabalhista aqui em Guarulhos. Estou conversando com o doutor Wellington Santana Júnior, nosso especialista de todas as quartas-feiras, de todas as semanas, aqui no Debate Guarulhos. Qual é a diferença entre insalubridade e periculosidade? É possível receber os dois adicionais ao mesmo tempo? A diferença, ela é uma diferença muito importante, tá? A periculosidade, ela tem a ver com risco iminente de vida. Quando a pessoa trabalha exposta a um risco de explosão, é uma explosão só e ali tudo se define. Ou contato aí, exposição a alta tensão, né? Pessoas que trabalham com cabeamento de poste, nas empresas de telefonia ou nas empresas de energia, também estão expostas ao risco de periculosidade. E nesse caso, o que ela recebe é um plus de 30% do seu salário nominal. 30% do seu salário. Se for um salário de R$3.000, ela vai receber, por exemplo, R$9.900 de periculosidade. Já a insalubridade, Geraldo, ela é estabelecida com base no salário mínimo e ela não tem a ver com risco iminente de vida. Ela é para poder te dar condições de você cuidar um pouco melhor da sua saúde pelo fato de estar exposto a alguns elementos insalubres que podem denigrir, podem prejudicar a sua saúde no decorrer do tempo. Por exemplo, óleo mineral, esses óleos eles costumam ser cancerígenos, então a empresa, além de pagar um plus de até 40% do salário mínimo nacional, em torno de R$400 aí, essa empresa também deve fornecer os EPIs, deve fornecer creme protetivo para as mãos, tudo que evite que esse óleo mineral, por exemplo, ele permaneça em contato e entre com o sistema sanguíneo da pessoa ou com a pele mais profunda das pessoas. É um exemplo, o óleo mineral. Pode ser também ruído elevado, calor elevado, frio. Quem trabalha em açougues ou câmaras frias tem direito também à insalubridade, além de usar aquelas roupas de proteção.
Então, são questões distintas, com valores distintos e não podem ser cumuladas. Geraldo, a sua última pergunta era essa. Não podem ser cumuladas, há muita discussão passada na Justiça do Trabalho sobre isso, mas tem se consolidado a jurisprudência que ou recebe um adicional ou recebe o outro, não pode receber os dois. Eu sou contra, porque são questões diferentes. Sim. A pessoa trabalha com risco iminente de vida, é um adicional. E se ao mesmo tempo ela se contamina diariamente com algum produto, há o risco há o prejuízo de insalubridade. Então eu sou da opinião que deveria pagar os dois, mas a jurisprudência tem se informado de que tem que escolher um dos dois e somente isso. Dr. Wellington Santana Júnior, nosso especialista de todas as semanas. Quais são os direitos do empregado que se sente humilhado no ambiente de trabalho, seja por colegas ou pela própria política da empresa? Olha, a primeira coisa que ele tem que fazer é levar o fato à empresa. A primeira coisa que tem que ser feito é o diálogo. A conversa muitas vezes resolve os problemas. Se você tem um superior que te assedia moralmente, te deixa oprimido no setor de trabalho, se está colocando toda a carga de trabalho em você e aliviando outras pessoas para demonstrar ali naquele setor de trabalho que você é um perseguido, que você vai trabalhar mais que os outros. Ou, por exemplo, Geraldo, tem situação que o cara chega de manhã no trabalho e chega na sessão ali, tem 4, 5 pessoas, aí chega o patrão ou chega o superior, dá bom dia para todo mundo e não se conduz, não dá um bom dia para aquela pessoa perseguida. Isso também é um tipo de assédio moral. Tem que levar essa informação, esse problema para a empresa e eu sugiro que seja de maneira escrita, formal, por e-mail, até um WhatsApp, mas o ideal é e-mail, tá? Formalizando, e aí tem que jogar as claras. Falar, olha, vem aqui ao RH dizer que tenho sofrido isso no setor de trabalho e isso tem alterado o meu emocional, tem me abalado emocionalmente, de fato isso acontece, e quero que tome providências. E daí a empresa tem que tomar providências. A empresa ou muda o setor, ou faz uma reunião com as pessoas e alinham e resolve isso, só não pode deixar isso postergar ao ponto de trazer um tamanho prejuízo para a pessoa que ela entre com uma ação trabalhista. E lá, se for tudo isso comprovado, ela vai ter direito à indenização por dano moral decorrente do assédio moral ou do assédio sexual no ambiente do trabalho. Última pergunta, doutor Wellington. Essa é interessante. A empresa ficou 4 meses sem pagar, pagou agora, e o 13º ela pagou proporcional ao salário emergencial. Tá certo ou tá errado isso? Geraldo, está tendo uma discussão, porque toda essa movimentação de pandemia, com auxílio emergencial e com benefício emergencial, tem gerado discussão. Então, gente, a regra é, paga o 13º todo do ano, mesmo que o contrato de trabalho tenha ficado suspenso ou tenha sido reduzida a jornada e a carga de trabalho junto com o salário. Paga o salário inteiro. Essa é a jurisprudência que tem se formado hoje sobre esse tema, há discussão ainda, mas a orientação é o salário tem que ser pago, o 13º salário tem que ser pago integral, tá bom? Se isso postergar, Geraldo, a gente vai ter que começar a ter mais discussões judiciais. Se a sua empresa não te pagou, aí pagou de forma proporcional ao período que você ficou afastado da pandemia, aí há a possibilidade de uma discussão, né, próxima, futura, em relação a isso. A orientação hoje é que se pague o 13º integral. Doutor Wellington Santana Júnior, muitíssimo obrigado. As suas considerações, até semana que vem. Obrigado, Geraldo. Obrigado a todo o público. É sempre um prazer estar aqui com vocês para falar de legislação trabalhista e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, boa noite.